Dia 8 de fevereiro, estamos aqui de novo falando de astrologia. Então, primeiramente, começando o vídeo, temos muitos acontecimentos, né? Muitas efemérides aí até o dia 20 de março, né? Que é o ano novo astrológico. Muita coisa acontecendo. Vou fazer um resumo aqui porque a gente vai falando sobre os assuntos aí durante semanas. Mas o assunto principal de hoje é a lua minguante escorpião, que acontece amanhã às 9 horas da manhã. Então, um bom momento para a gente resolver aquelas pequenas resistências, né? Aquelas teimosias de assuntos, né? De coisas que a gente tem algum nível de apego, algum nível de fixação, vamos dizer assim, né? Principalmente ligado para o campo emocional, né? Então, bom momento aí para fazer um, um resumo, né, das nossas emoções, talvez mágoas, traumas, né? Tentar se desvencilhar dessas coisas. E também tem o outro lado dessa lua, né, que é uma lua que também pode tratar das nossas insatisfações emocionais, né? E aí é uma lua que está em quadratura, né? É uma lua minguante, é uma lua que está em quadratura com o Sol que está em Aquário, né? E eu sempre coloco aqui para vocês que essa combinação Aquário e Escorpião, para mim, fala sobre o rebelde, né? Ou sobre a rebeldia, né? Porque enquanto existe uma insatisfação emocional, né, em Escorpião, existe a insatisfação racional, né, de Aquário. Então essas duas coisas combinadas aí dá o poder do indivíduo fazer essas grandes transformações, né, seja em si mesmo, no meio, na família, no país, né. Então esperem aí acontecimentos políticos e tudo mais, né. Tá até divertido aí a política, né, envolta em escândalos e maracutaias, né, que a gente todo dia descobre mais um. Desculpem o som, eu acho que está um pouco anasalado porque meu microfone não quis me ajudar hoje, mesmo carregado ele não funcionou, então estou usando um fone de ouvido. Talvez o som saia um pouco anasalado, talvez o barulho da rua também fique mais alto. Peço perdão aí, vou tentar resolver semana que vem. Então, de uma forma geral, né, um bom momento aí para vocês aproveitarem para fazer essa, vamos dizer assim, faxina emocional, né? E eu falei para vocês que tem muitos acontecimentos, né? Hoje, dia 8, domingo, Mercúrio já está em Peixes, né? E aí, na terça-feira, dia 10, a Vênus entra em Peixes. Então, é uma continuidade, né, da ideia de Aquário. Enquanto Aquário vai desenvolver o ideal, né, talvez a gente pode pensar no mundo perfeito, né, nas relações funcionando, né, e tudo mais, mas é racional, né, vem através do intelecto. E aí em Peixes isso vem através, né, da emoção, através do desenvolvimento das relações humanas, né, da empatia, né. Então é um momento aí com essa Vênus entrando, né, essa Vênus entrando em Peixes, é o momento para ser mais romântico, para ser mais inspirado, para ser mais poético, para se deixar absorver, por exemplo, numa obra de arte, numa poesia, numa música, né? Porque é o momento de exaltação da Vênus, né? Então a Vênus vai trazer essa possibilidade, né,
da avaliação estética, avaliação moral, avaliação emocional, né, das relações, né, que combinado ali com Netuno, que é o regente de peixes, vai dar todo esse potencial da Vênus exaltada, né? Mercúrio também ajuda nesse processo, porque Mercúrio em peixes é como se fosse alguém que escuta, tenta escutar, né, o, os planos elevados de consciência, né? Alguém que vai meditar, que vai talvez ter aquela sensação de eureka, porque de repente teve uma ideia, escreveu uma música, escreveu uma poesia, de repente uma intuição, de repente alguma coisa que você não consegue colocar em palavras, né? E a arte serve para isso, né? Para você transmitir, né, ideias sem palavras. Então, um momento bastante artístico aí e bastante, né, inspirador também, né? Pensando que nesse momento é como se fosse ali aquele momento de inspiração, né, para esse grande trem, né, esse trem que vai nos puxar aí durante o ano com vários planetas, né, nos signos masculinos positivos, né? A gente vai ter Saturno e Netuno em Áries, Plutão em Aquário, Urano já saiu da retrogradação, está entrando em Gêmeos, né? Então assim, a coisa vai ficar movimentada, e esse final de ano, né, até a chegada do ano astrológico, é um momento aí onde a gente pode ter algum nível aí de introspecção, de contemplação, né, de religiosidade, né, lembrar dessas coisas, né, antes de entrar nesse trenzinho que vai aumentar a velocidade cada vez mais, né? Então aproveitem aí já é o momento, já é dessa forma, né? Geralmente a gente diz, né, popularmente, que o Brasil só anda depois do Carnaval, né? Então as coisas já estão né, numa levada mais devagar, e elas tendem a ficar mais devagar até culminar, né, no ano novo astrológico. Então, retornando para esse resumo, né, dos acontecimentos, então a gente tem esses planetas entrando em peixes, dia 14 Saturno entra em Áries, né, de alguma forma vai ser impactante. Dia 20 de fevereiro ele faz conjunção exata com Netuno em Áries, né? Dia 17, né, 3 dias antes, a gente tem uma lua nova em Aquário, que envolve um eclipse, né? Então também tem assunto para a gente falar, né? Então essas lunações, elas vêm acontecendo meio entruncadas, né? Então a gente está vivenciando uma lunação de Aquário meio misturada com a de Peixes, né? Então aquele rebelde, inspirado, revolucionário vai, né, ser talvez aquele indivíduo que vai realmente se sacrificar, né, pela sua ideia, por aqueles que o seguem, né, ou que perseguem, vai ter que se sacrificar, porque isso é uma das ideias que Peixes representa, né, um indivíduo que se coloca em holocausto pelo que ele sente, pelas pessoas que ele ama, pelas pessoas que pela sua família, pelo seu país, né? É uma das possibilidades de Peixes. Infelizmente, né, a gente lembra da ideia de Cristo, né? Dá para ter uma ideia sobre isso. Então, o que eu posso dizer para vocês, aproveitem aí esse período. Já tem uma pressão, né, acontecendo ali com a entrada de Saturno em Áries,
fazendo conjunção com Netuno, mas aproveitem esse final de ano astrológico para se conectar com essas coisas mais elevadas, né? Para que essas coisas mais elevadas sejam ali o motivo por trás das lutas que vocês vão enfrentar, né? Dos desafios que vocês vão enfrentar com esse Saturno entrando em Áries aí. E, né, terminando esse resumo, né, terminando, mas não fechando a porta, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado, ali no dia 26, meu aniversário. Mercúrio fica retrógrado e vai voltar ali no finalzinho do... assim, quase no dia do novo astrológico, Mercúrio fica direto. Então, só posso dizer uma coisa, novamente uma recapitulação, uma possibilidade de você revisar aquele ideal que te move, né? Aquele sonho que te move, aquela ideia de, de relacionamento, de família, de relações, né, entre os seus, aquilo que te alimentou, aquilo que te formou como indivíduo, né, que esse potencial de sensibilidade você que te fez chegar até aqui, né? Então, um ótimo momento aí para revisar isso, né? Uma preparação para novamente, vou me repetir, mas uma preparação aí para esse trenzinho que vai começar a caminhar aí nesse ano 2026 e que deve nos colocar em movimento em várias áreas da vida, né? De uma forma geral é isso, né? Falei para vocês sobre a lua minguante em Escorpião, né? Ou seja o seu, né, o seu psicólogo, né, e resolva, né, as suas questões emocionais, ou deixe essas questões virem à tona, né, e junte ali né, com o potencial racional, intelectual de Aquário e seja o rebelde que enfrenta aí enfrenta o meio, né, todas aquelas tentativas de redução ou de tirada da sua liberdade, né? Existem essas duas possibilidades, né? A gente tem que decidir qual delas se colocar, de que forma se colocar. E, né, também essa visão geral sobre os acontecimentos aí nesse final de fevereiro e mês de março, né? Então, bastante movimentado. Se preparem aí para viver o lado bonito, inspirador de Vênus, né, de Vênus em Peixes, o lado mais talvez avoado de Mercúrio em Peixes, né? A mente voa, a mente, né, não consegue ter um foco tão definido, então vai devagar aí. Então por isso que eu falei, aproveitem para desenvolver esse lado artístico, né? Aproveitem para curtir a arte, né? Para tentar entender, né, aquilo que a gente não consegue expressar por palavras. E se preparem, né? Mais uma vez se preparem aí para esse ano 2026 que promete tanto, né? Então eu acho que é isso, né? Uma boa lua minguante em Escorpião, um bom, né, uma boa Vênus em Peixes, né? Aproveita esse período que talvez o período mais emocionalmente positivo, né, que a gente pode ter. E uma boa semana, um abraço, tchau.